Quem pode dar um glória bem alto para Jesus? Uau, esse é forte. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu já estava com saudade, mas o pastor não me chama. Daí eu também não vou ficar vindo, né? Mas eu venho. Pastor, que Deus abençoe o senhor. Pastora Ana Miriam, chique como sempre. Eu amo esse casal e aprendi muito com eles. Eu lembro que uma vez o pastor Samuel lançou uma profecia sobre a minha vida, mas não é só, é o jeito dele profetizar, não aqui no púlpito, nos bastidores. Ele chegou e disse o seguinte: Deus tem um projeto grande para a sua vida. Agora, cuidado com isso. E foi um sermão, cuidado com aquilo. Não podia nem namorar. Eu assim, querendo dar uns beijinhos, alguma coisa. Não, o que Deus tem para você é diferente do que tem para os outros. E é isso, e é isso, e é isso. E eu guardo, uma das frases que eu mais guardo é: o que Deus tem para você é diferente do que tem para os outros. Eu quero que você toque em alguém e diga assim: santifica a sua vida, porque o que Deus tem para você é diferente. Aleluia! Eu abracei essa palavra, pastor, e eu caminho com ela. Deus abençoe todo o corpo de obreiros, ministros. Eu agradeço muito aos senhores também. Desejo que Deus continue vos honrando. Pega a sua Bíblia, vamos ao livro do Gênesis, capítulo de número 50. Robertinho, você está bem? Deus te abençoe, hein? Para cima, hein? Com força. Robertinho, não sei nem há quantos anos eu conheço o Robertinho, mas ele está melhorando. O senhor está cuidando bem dele, hein, pastor? Estava judiado lá no Grajaú. Estava. Eu já conheço há mais de quase uns 30 anos. Estava, né, pastora? Judiadinho, ele está melhorzinho. Deus te abençoe. Robertinho, grande músico, produtor. Ele não só toca, é um produtor. Entende muito de música. Já tocou aí com grandes eventos, televisão. Tem um monte de coisa do Robertinho por aí. Deus te abençoe, viu? E abençoe toda a equipe. E essa borboleta aí, cadê a minha? O próximo eu venho assim também. Oxe, eu não tenho, pastor. Só ele tem? Obrigado, eu não quero mais. O senhor é o garçom da igreja? Tá bom, amém? Não, obrigado. Fica com o senhor, a borboleta. Eu transfiro a minha, pode dar para o Robertinho. Tá bom. Gente, Gênesis capítulo 50, verso de número 14. Eu quero que vocês se preparem muito, porque Deus me convida hoje para conversar com vocês sobre algo que vai destravar a sua vida. Meu amigo angolano, esqueci o seu nome. Cossi. Como guarda o nome desse, pastor? Aquele ali, aquele é angolano. É angolano. Cossi. Olha o nome dele. Isso não é nome de preto brasileiro. Preto brasileiro chama Samuel. Entendeu? Agora, o africano é Cossi. Poxa. Eu errei, pastor? Nome de preto aqui no Brasil é Samuel. Samuel, aí é top. Cossi, Deus te abençoe. Já está quanto tempo no Brasil, Cossi? 8 anos no Brasil e já voltou em Angola quantas vezes aí? Só voltou uma, eu vou mais em Angola do que ele. Estou mais angolano do que ele. E a última vez que estava saindo de Angola, quando eu entreguei o passaporte, o policial disse: me dá o passaporte angolano. Eu disse: mas eu não sou angolano. Ele disse: como não? Foste para o Brasil com quantos anos? Pá. Eu disse: eu nasci lá. Capítulo 50, verso 14. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele com seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo:
Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoeis as transgressões dos servos do Deus de teu pai. E José chorou diante deles, quando eles falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Amém. Se assente, por favor. Talvez você não veio pronto para ouvir o assunto sobre o qual Deus colocou no meu coração para falar. Talvez não vai ser agradável, tão divertido para você. Mas hoje eu preciso conversar sobre o grande segredo da vida de José. É possível você viver algo extraordinário. Deus te deu um ano novo. Lembra todos os dias que o que Deus te deu, ninguém tem condições de te dar. Deus não te deu dinheiro, porque o governo pode dar dinheiro. O empresário pode dar. Deus te deu um novo ano para você conquistar, romper e vencer. Muitas pessoas desejaram esse ano e não tiveram. Até hoje eu não sei porque Deus me deu 2023. Porque muitas pessoas quiseram ter e não tiveram, mas Deus nos deu. Só dê glória se crê, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para todo sempre. E eu quero conversar com vocês sobre o perdão. Alguém aqui já ouviu falar de uma mulher chamada Joyce Meyer? Dá um sinal com a mão, quem já ouviu? Segure a mão levantada. Assim, isso. Várias mãos. Eu conheci Joyce Meyer em 2001, através de livros, conteúdos, e comecei a seguir o seu ministério. Joyce nasceu em 1943. Ela nasceu próximo da época que estaria explodindo a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra maluca, que quanto mais você estuda sobre essa guerra, pouco você entende. Porque de repente o mundo começa a lutar um contra o outro, as nações começam a guerrear entre si, e não há um motivo plausível, inteligente para essa guerra. O pai de Joyce foi convocado para participar da guerra, e é uma convocação soberana, não tinha como dizer não. Tudo que ele deveria ser a convocação. Ele obedece e vai. Em uma época que nós não tínhamos internet, em uma época que nós não tínhamos as antenas que temos hoje, para que as transmissões radiofônicas chegassem até as pessoas. Em uma época que não tínhamos os veículos de comunicação que temos hoje, alguns soldados que iam para a guerra, lá morriam, e a família só ia ter notícias da morte desse soldado anos depois. Alguns soldados iam para a guerra inteiros, e quando eles voltavam, estavam mutilados, sem braços, sem pernas. Alguns iam para a guerra, e quando voltavam, eles eram levados para um manicômio. Eles não tinham estrutura para processarem tudo aquilo que eles viram no campo de batalha. Pessoas sendo mortas, decapitadas, as vísceras expostas. Mas com o pai de Joyce acontece diferente. Ele vai para a guerra, e quando a guerra termina, ele volta para casa. Ele volta para casa e é recebido como herói. Ele não é qualquer pessoa. Ele é simplesmente um homem que participou da segunda maior guerra de todos os tempos.
e ele é muito bem recebido. Seus amigos estão lhes visitando para ouvir o noticiário da guerra. Como é estar em um campo de batalha? Lembro-me como hoje, quando eu encontrei um soldado que participou da guerra do Iraque, sendo ele brasileiro, naturalizado norte-americano. Quando terminou aquele culto, nós conversamos até as 3 horas da manhã. E tudo que eu queria saber era sobre a guerra. E eu lhe pedi perdão por fazer lembrar de tantas coisas ruins. Ele ia contando, era minha curiosidade. Imagina o pai da Joyce, as pessoas perguntando, ele respondendo. Mas o retorno do seu pai para casa foi o início do seu maior pesadelo. Porque aquele homem que retorna para casa, ele não é um pai protetor, ele não é um pai apoiador, ele não é um pai conselheiro, um referencial. Ele manifesta suas paixões infames e loucas. E aquele homem se revela como maníaco. E ele inicia então as suas ideias e os seus planos de abusos contra a própria filha. Segundo Joyce conta, o seu sofrimento era tão grande que bastava que a mãe fosse ao supermercado, bastava que a mãe fosse a algum lugar, lá estava ele para praticar os seus abusos. Joyce conta que tinha medo quando a mãe dizia: eu preciso ir à feira, eu preciso ir comprar alguma coisa, porque a voz dele era essa: deixa a Joyce, que eu cuido dela. E não tinha cuidado, só tinha abusos e mais abusos. E ela não tinha como compartilhar isso com alguém, porque o seu pai, ele lhes ameaçava, ele se valia da força, da pressão psicológica, ele se valia do poder que ele tinha, da autoridade que ele tinha, e assim ele praticava o que ele queria. Joyce atravessou a sua pré-adolescência nesse ambiente, até que quando chegou aos seus 18 anos, seu maior desejo era fugir daquele ambiente. Eu quero chamar a sua atenção, você que é um adulto, você também que é um líder, principalmente os senhores que trabalham na igreja e exercem liderança, que às vezes aparecem na igreja algumas moças com 16 anos, 17 anos, e elas demonstram uma vontade de casar muito grande, e elas falam de casamento, e alguém diz: isso é fogo. Às vezes tem nada de fogo, às vezes ela quer fugir de um problema maior, que ela não tem como contar para alguém, às vezes ela quer fugir de uma situação, e essa era a realidade da Joyce. Ela queria fugir daquilo, mas como vai fugir? Ela entendeu que o casamento seria uma saída, uma porta. Ela conhece um rapaz, começa um namoro, mas ela está influenciando ele porque ela quer se casar, porque na verdade não é o casamento que ela quer se libertar daquele maníaco que tem dentro de casa, porque o perigo que ela enfrentava não era o lado de fora, era do lado de dentro. Ela quer ficar livre daquilo. Ela consegue convencer esse moço a se casar com ela. Casam. Que tipo de casamento é esse? Não é um casamento estruturado, pautado na lealdade, no propósito, no desejo de construir uma família. É o casamento pautado no desejo de liberdade. Eu quero me libertar de um problema que tem na minha casa. Esse casamento dura? Não. O casamento não dura. Ele é marcado por traições. Ele é marcado por tantos problemas. E logo esse casamento se acaba, Joyce se vê separada, de repente divorciada, enfrentando crises maiores ainda. Joyce começa a curtir a vida. Ela vai para festas, baladas. Ela está curtindo, mas ela está acreditando no seguinte: que mesmo tendo a segunda decepção com o sexo oposto, que foi uma decepção com o pai, uma decepção com o marido, ela acredita que ela nasceu para ter família. Ela acredita que ela nasceu para conviver ao lado de um homem. Ela nasceu para constituir uma família. Ela não abre mão disso. Joyce conhece um moço nessas baladas, nessas festas. E quando ela conhece esse moço, começa um relacionamento, se casa com ele. Mas dessa vez, ela faz tudo diferente.
ela vem para o melhor endereço que existe. Pastor, qual é? É o endereço que você está. É o altar de Deus. Eu vi meia dúzia de glória, vou repetir. No dia 2 de janeiro, você já está diante do altar de Deus. Quem inicia o ano diante do altar de Deus, termina com a bandeira da vitória, dizendo que só o Senhor é Deus. O primeiro que crê, dê glória mais alto que esse. Uau! Joyce, ela vem para o altar. E quando ela vem para o altar, ela já vem com a decisão, perdoando quem? O seu pai. Ela aceita Jesus e perdoa o seu pai. E aí, segue a sua vida cristã. Mas ela é muito inteligente. É isso que eu quero que você entenda. Deus te dá oportunidades. E você tem que ser inteligente. Você sabe quem decide, você que é homem, que está me ouvindo, se você vai permanecer aí, ou se vai chegar aqui, e daqui vai chegar aqui? É você. É você quem decide. É os seus esforços, a sua dedicação, o seu propósito. É você que decide se você vai ser uma moça, hoje você é uma moça, se você vai casar com um homem que vai visitá-lo na cadeia, ou se você vai casar com um homem do altar, o homem que vai estar na presença do Senhor. A decisão é sua. Sabe o que Joyce decidiu? Que não seria uma crente de frequentar a igreja, frequentar culto, e termina o culto e vai embora. Ela mergulha na palavra, mergulha. Ela começa a estudar muito, porque a palavra você tem. Você não estuda porque não quer. A palavra está à sua disposição. Mergulhe, saia do raso. Ei, posso te dar um conselho? Quebre a sua aliança com a mediocridade. Declare que esse ano é um ano de mediocridade zero. Zero. Nada de mediocridade. Joyce já está decidida. Não quero a mediocridade. Eu quero mergulhar profundo. Eu quero pregar. Eu quero anunciar Jesus. Eu quero escrever livros. Não me interessa o meu passado de abusos. Eu sou maior do que isso. Eu vou chegar. Eu vou romper. Joyce começa a pregar. E foi fácil? Não. Tinha épocas que elas não tinham onde morar, mas estava pregando. Pregando. Não demora muito. Os Estados Unidos conhecem Joyce. Não demora muito, a sua voz começa a ser ouvida nas emissoras de rádio. Não demora muito, ela chega à televisão e permanece até hoje na televisão pregando, ministrando seus livros, todos os continentes que eu passei. Eu encontrei livros da Joyce. Joyce está em um auge muito grande. Livros vendidos, milhões de livros vendidos, milhões de dólares arrecadados. Quando é um determinado dia, Jonatas, Deus resolve provar a Joyce. Tem gente que pensa que provação de Deus é só Deus tirar carro, tirar casa, tirar isso. E às vezes por detrás disso tem nada de provação. Tem é má administração. Deus está me provando. Mal administrado. Não honra os compromissos. Não dizima, não oferta. Cartão de crédito, que é uma benção, e diz, isso aqui é do Satanás. Gente, o Satanás nem pega em dinheiro. Pastor, de quem é o cartão? O meu é meu. E o seu é seu. Você decide como usa. A decisão é sua. Deus chega para Joyce e presta atenção no que Deus diz para ela. Joyce, eu quero que você dê uma casa melhor para o seu pai e para sua mãe. Gente, isso é pedido para fazer para alguém? A filha é abusada? Como assim, Deus? Esse maníaco deveria estar na cadeia, esse mau elemento. Dependendo do estado que estivesse, ele poderia ir para a cadeira elétrica. Porque Joyce contou que até os 18 anos sofreu, pasme, mas é ela que diz, mais de 200 estrupos. Não é um só. Tem gente que perdeu a estrutura porque sofreu ela sofreu mais de 200. E agora Deus está dizendo que esse estrupador tem que ser abençoado com uma casa. Mas Joyce entende, ninguém vence Deus. Você está começando um novo ano, para de brigar com Deus. Você está começando um novo ano, para com essa conversa que Deus está me chamando, mas eu não estou indo. Para, você não vai ganhar essa briga.
Está começando um novo ano. Eu não conheço ninguém que ganhou uma briga com Deus. Pastor, eu vou lutar com Deus. Não vale a pena. Teve um homem que resolveu lutar com Deus. Ele entrou bonzinho, saiu de lá mancando para a vida inteira. Para a vida inteira. O nome dele era Jacó. Jacó, o que é isso? Porque eu briguei com Deus. Não brigue. Não discuta, não questione. Quando o altar te der um direcionamento, não retruca, não seja igual Jonas. O altar, Deus disse para ele, é Nínive. Eu quero Nínive, mas eu quero Tarsis, eu quero Nínive. Deus não muda plano e nem decisão. Deus disse, nem que for de baleia, tu vai para onde eu quero. Você não se manda, você não se governa. Bem-vindo a 2023. E Deus trouxe para te dizer, eu mando nesse ano, eu mando em janeiro, eu mando em fevereiro, sou eu quem manda em março, sou eu quem decido em abril, sou eu quem decido em maio, em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e em dezembro eu te darei mais uma vitória. O primeiro que crer, levanta a voz, abre a boca, reage. Ela não briga com Deus. Ela entende, não dá para brigar. Mas Deus, se o Senhor quer que eu dê casa para esse maníaco, que merece ser morto, não merece a vida, esse mau elemento. Gente, você está me vendo aqui pregando? Eu digo para todo mundo que eu nasci um PPF, preto, pobre, favelado. De onde eu venho, esse homem não ia chegar nem a 2 se descobrisse. Quem dirá completar 200? Ele não teria essa chance. Mas ele, 200. Joyce obedece. E lá vai ela construir uma casa para o maníaco. Lá vai ela. Mas quem está mandando é Deus. Quem está mandando é quem? Deus. Não se questiona Deus. Não se questiona Deus. E outra, é muito fácil você entender quando a ideia vem de Deus. Ela vem tudo na contramão do que a gente pensa. Tudo. Por isso que na hora de ofertar é um desafio, pastor. Porque a gente pensa assim, eu vou ofertar 100, Deus começa a gritar, 5.000. Mas eu. Aí você fica nessa briga. Não brigue. Não brigue. Por isso que às vezes você está no trem e às vezes Deus dizendo, fala com ele. Quem já passou por isso? Fala. Aí você, mas não questiona. Porque quando você chega e fala, você vê às vezes as pessoas derramando lágrimas. Dizendo, obrigado. Obrigado. Não questione. Faça. Constrói a casa, entrega para os seus pais. Lá vai o maníaco, junto com a mãe de Joyce, que não denunciou. Porque por detrás de um maníaco sempre tem uma cúmplice. Ou um cúmplice. Sempre tem. Tem ou não tem, gente? Tem. Alguém que sabe, não faz nada. E não reage. E aí, Joyce entrega a casa. Passando alguns anos, sua mãe lhe liga e diz, filha, vem na nossa casa. E Joyce vai. Quando ela chega lá, seu pai aparece e diz para ela o seguinte, minha filha, me perdoe por tudo que eu te fiz. Ele nem sabia que ele já estava perdoado há muitos anos. Quando Joyce conheceu a Cristo, ela havia perdoado. Eu cheguei até aqui para te mostrar um segredo. Que por detrás de uma grande vencedora, há um grande perdão liberado. Por detrás de um grande vencedor, há um grande perdão liberado. Põe na sua mente algo. Ninguém vai chegar sem perdoar. Ninguém vai romper sem perdoar. Talvez você é crente há muitos anos, às vezes até obreiro da igreja, todo endividado, problemático. E quando vai ver, pastor, por que não cresce? Às vezes um perdão que não foi liberado. Mágoas. Às vezes você é obreiro, mas tem mágoa do Braz. Não consegue ir em uma reunião de obreiros. Não consegue participar de uma convenção. Às vezes tu é obreiro e tem tanta mágoa que vindo para o janeiro profético, você já vem no caminho dizendo, eu estou indo porque eu estou sendo convocado. Vai prosperar como? Não vai. Com mágoa não se rompe. Com mágoa ninguém cresce. Por detrás de uma vida miserável,
há sempre um perdão que foi negado. Eu vou ser muito direto. Talvez você está aqui, você é o seu marido, e esse homem que veio com você hoje, nem emprego ele consegue, ele não passa em uma entrevista. Aí você convive com ele, sabe que esse homem odeia a sua mãe, esse homem odeia os seus irmãos, esse homem aí que não consegue emprego, que come nas suas custas, ele odeia a cidade, ele fala mal da igreja, ele é cheio de mágoas, tomado de mágoas. Não é à toa que eu acredito que quando ele entra na sala de entrevista de emprego, a entrevistadora já dá um jeito de se livrar dele, na hora. Ela já sente, olha o indivíduo, isso não tem como trabalhar aqui. Quando pede para ele uma informação, ele já começa a falar mal do emprego anterior. Eu venho da empresa quebrada, gerente ruim, um fracasso. Ela já dá uma olhada e diz: meu Deus, isso não pode trabalhar aqui. Vamos se livrar desse problema. Tá bom, deixa o seu currículo, se a empresa precisar. E ela já sabe, nunca vamos precisar de você. A gente chama, nunca consegue. Porque aonde tem mágoas não vai. Às vezes você conhece homens bonitos, homens saudáveis, fortes, que você conversa, só pensamentos suicidas, que já iniciou o ano desanimado. Aí pergunta o que tem, perdão que não foi liberado. Ninguém vence sem perdoar. Não adianta a senhora se esconder atrás da Bíblia e ficar dizendo que os seus filhos se desviaram. Não, seus filhos foram mais honestos do que a senhora, porque seus filhos saíram da igreja e a senhora fica aqui sem ser crente, fingindo que é, porque a senhora não perdoa. Como o filho vai ser crente, andar com a mãe que chega aqui, fala em línguas, sapateia no janeiro profético, mas ele sabe que no Réveillon era para todo mundo estar junto na casa da avó, e a mãe não foi. Porque a mãe não foi? Porque a mãe tem mágoa da avó. A mãe não suporta a tia que está lá. Como vai ser crente? O filho do obreiro que está aqui, e que quando sai do culto, sai falando mal da igreja, a mente do filho fica assim: meu Deus, que pai é esse? Não dá. Esse ambiente é de hipocrisia. Não é um ambiente de hipocrisia, é o seu pai que é o hipócrita. É ele que é o falso. É ele que não aprendeu a perdoar. É ele. É ele. Eu te disse que talvez você não veio pronto para me ouvir. Eu te disse já no início. É ele que é o hipócrita. Como o filho vai querer ser obreiro se o pai só fala mal da igreja? Como a filha vai crescer e ser batizada em águas num tanque batismal onde o pai fala mal de tudo? Ele vem no batismo, não era para cantar esse hino, não era para tocar esse, não era para... Ei! Mágoas. Aí você vem para a Bíblia e fica perguntando: pastor, como José cresceu tanto? Pastor, como o homem é jogado na cova, é tirado da cova? Como ele é vendido como escravo e aí vai parar na cadeia, sai da cadeia? Como o homem sai de baixo e se torna o primeiro ministro do Egito, ou governador, um cargo que nunca existiu no Egito, criaram para ele. Quando ele saiu não tinha vacância. José morreu, quem assumiu o lugar dele? Ninguém, aquele cargo nunca existiu, era só dele. Como que um homem chega tão longe, tão alto? Como? Está escrito, porque o José contou: não guardo mágoa de quem me jogou na cova, não guardo mágoa de quem me transformou em escravo. Eu não tenho raiva nenhuma e mágoa nenhuma daquela mulher que disse que eu era um maníaco. Por causa dela eu fui parar na cadeia, mas também não tenho mágoas contra ela. Essa mulher já está perdoada sem me pedir perdão. Não tenho mágoa de quem me esqueceu no cárcere. Não tenho mágoa de quem me bateu. Não tenho mágoa de quem me ofendeu. Deus olhou e disse: já que você não tem mágoa, vem porque eu vou te honrar. Vem porque eu vou te abençoar. Ei, tem alguém me ouvindo aqui? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém recebendo? Se você é vencedor e crê, dá um glória maior do que esse, porque Deus marcou essa noite para falar com você. Eu não tenho mágoa, eu não tenho
eu não tenho. Qual é o segredo de Davi? Fica lendo a Bíblia, pastor. O Davizinho, ele chegou no trono porque ele matou Golias. Por que você não olha a inteligência emocional do Davi? Você só olha a inteligência bélica? Você só olha que ele tinha coragem, que ele tinha fé? Porque você não olha que o Saul tentou matar ele várias vezes? Por que você não olha que ele corria risco de vida sempre, mas no dia que ele teve a chance da vingança, o inimigo estava na frente dele dormindo, ele não era acordado e nem distraído, dormindo. Os amigos de Davi, todo mundo tem amigo endemoniado, todo mundo tem. Por isso o senhor é um fofoqueiro na igreja. Tem homem fofoqueiro, porque seus amigos são endemoniados. Fofoqueiros também, obreiros fracos, que não geram resultados, que não vão chegar a lugar nenhum, todo magoadinho, fedindinho. Toda vez que tem convenção reclama porque o fulano foi e eu não, porque o Beltrano assumiu uma igreja boa e eu não. Todo vai ter um outro fracote que não perdoa do lado dele para dizer: o pastor está de marcação com você, já está na hora de sair. Tinha essa raça do lado de Davi dizendo: olha, espiritualizando, é Deus que te deu, hein, Davi, crava no peito, mata. Davi olhou e disse: já perdoei, eu sou maior do que o que ele me fez, eu sou mais inteligente do que ele. Ele queria me matar e está provado. Eu perdoo, eu sou maior. 2023 vai ficar provado. Você é maior do que a mágoa, vai ficar provado. Você é maior do que a afronta, vai ficar provado. Você é maior do que a calúnia. Eu preciso perguntar: tem alguém me ouvindo nessa galeria? Tem alguém me ouvindo aqui embaixo? Tem alguém que consegue dar glória mais alto? Ali já tem. O rimicantre a sede de Comahai. Ninguém vai chegar sem o perdão. Ninguém vai romper sem o perdão. Não adianta vir magoado, porque a gente sabe, principalmente quando tem evento na igreja, os magoadinhos. Tem gente que não queria que eu chegasse aqui. Para com essa mágoa. Tem gente que não queria que... Para com essa mágoa. Chega. Olha para Jesus. Nem Jesus, pastora Ana Miriam, nem Jesus escapou do princípio. Antes de Jesus perdoar, pensa que ele era famoso igual hoje? Pensa que o nome dele era cantado? Era nada. Pastor, não cantavam sobre o nome dele? Não. Pensa que o nome de Jesus era nome conhecidíssimo? Era nada. Jesus era anônimo. Não se assuste não, porque eu vou falar, porque é bíblico. O Judas vendeu ele, quem comprou nem conhecia. Eu acabei de comprar, quem é ele? O Judas disse: eu vou lá para dar um beijo, para mostrar. Porque ele não era o famosão, ele não era o conhecidão. Mas um dia ele pegou a cruz e caminhou pela via dolorosa em Jerusalém. Um dia ele aceitou ser pregado. Um dia ele aceitou a coroa de espinhos. Um dia ele aceitou ser crucificado. Um dia ele subiu no alto da cruz e gritou: está consumado. Desde Adão eu perdoo todo mundo. Eu estou perdoando todo mundo. Pedro, Tiago, João, eu estou perdoando. Até quem me prendeu, eu estou perdoando. Sabe o que Paulo disse, pastor Samuel? Que depois desse dia, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, que nos perdoou, se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que aquele que nos perdoou é o Senhor. Ele é. Alguém pode abrir a boca para dar glória? Alguém pode gritar? Alguém pode celebrar? Levante a voz, grite mais alto, louve mais alto, celebra mais alto, exalte mais.
Se você entendeu o que Deus está fazendo aqui, você daria glória mais alto. Se você estivesse entendendo, estaria adorando mais. Eu vou liberar o profético. Tudo que te bloqueou em 2022 já foi quebrado em 2023. Eu convido quem acredita a erguer a mão e a voz. Faz barulho aí, Roberto. Barulho. Abre a boca. Olhe para mim. Você só tem uma opção: é perdoar. Você só tem uma opção: é liberar o perdão. Talvez se eu tirasse o nome aqui, Joyce, e colocasse o seu, a história é a mesma. Pastor, o que eu vou fazer? Vingar é para os fracos. Assim a maldade nunca acaba. Você vinga alguém, alguém vem e vinga você, aí alguém vai vingar você e vira essa bagunça. Olho por olho, dente por dente, vamos terminar cegos e banguelos. Não dá certo isso. É o perdão. Pastor, e como eu vou perdoar? O que é perdoar? Primeiro, perdoar não é esquecer. Nunca foi. Você precisa perdoar. Às vezes você dorme do lado de um homem que você não perdoou ele, e vem aqui para o altar dizer: pastor, ora pelo meu casamento. Orar pelo quê? Não vai resolver nada. Às vezes você dorme do lado de uma mulher que você também não perdoou ela. Pastor, ora pela minha esposa. Não vai resolver nada. Eu vou ser até mais direto aqui, porque isso também é bíblico. Às vezes você está aqui contando que não pegou o envelope de oferta, porque no janeiro profético do 2022 você estava aqui também e não viveu nada. Mas e essa mágoa que você não perdoou? Esqueceu do que Jesus ensinou? Que se tiver mágoa, o altar não recebe. O altar não recebe. O altar rejeita. Às vezes você não entende por quê. 20 anos de ministério pastoral, quebrado e falido, que não consegue nem pregar na Bíblia os textos de abundância. Porque se pregar, o próprio filho vai olhar e dizer: como o senhor está pregando se o senhor não vive isso? Mas, como? Mas pastor, porque não vive? A mágoa não deixa. Se considere um fracassado quando você é incapaz de perdoar. E vou dizer, fracassado é pouco. Se considere um condenado, porque o inferno está esperando você. O inferno, sem contar esse inferno que você já vive aqui na terra, porque a vida de quem não perdoa é um inferno mesmo. Troca de carro? Não. Muda de casa? Não. Os filhos têm escola boa? Não. Cresce na igreja? Não. É honrado na família? Não. É respeitado? Não. E a vida de quem perdoa? É igual José. Ele está no Egito e a família chegando. Pai, mãe, irmãos, todo mundo chegando. Perdoa. Perdoar não é esquecer. Sabe essa vida profissional que você tem? Sabe por que você não prospera? Porque você também não perdoa. Você tem mágoa. Às vezes você já chega para atender um novo cliente tão magoado que já pensa que vai ser mais um que vai me enganar, mais um que vai... Já atende mal o cliente. Perdoa. Perdoa. É por isso que você é crente há tanto tempo e você não ganha ninguém da sua família para Jesus. Porque às vezes até a sua família sabe, a mulher é crente, mas se pisar no calo dela... Pastor, se pisar no seu, o senhor se ira, e muito. Mas depois, perdoe é para valer. Perdoe da gente estar junto. No mês de novembro, um pastor me pegou meio fora de sintonia, que eu fui sepultar minha avó na Bahia. E ele me cobrando um compromisso de um trabalho digital.
Eu dei uma dura tão grande nele. Ele disse, eu queria que você estivesse na minha frente. Eu falei, estou chegando em São Paulo amanhã. Vai para o aeroporto me encontrar. Bora. É bruto. Eu falei, vai, eu quero ver se é homem mesmo. Eu vou. E vem, a gente aqui brincando. Passou uns 40 minutos. Ele disse, Procópio, me perdoa. Eu falei, mas por quê? Eu falei, poxa, eu não tinha pensado que você está no momento que está sepultando a sua avó. E o seu emocional não está legal. Eu falei, não está, pô. Eu falei, está perdoado. Uma semana depois nós estávamos juntos, rindo à toa, se abraçando. Perdão. Pastor, o senhor esqueceu do que ele fez? Eu estou falando para vocês agora. Me diz, quem vai esquecer de um caluniador? Quem vai esquecer de alguém que quase destruiu o seu relacionamento? Quem vai esquecer da piriguete ou pirigóspio que deu em cima do seu marido? Como esquecer desse trem? Às vezes até aquele violãozinho que era já virou um violãozão celo, mas você olha e ainda lembra. E às vezes isso aí é castigo, ó. Quem vai esquecer daquele maluco que ficou olhando para sua noiva, para sua esposa? Quem vai esquecer desse endemoniado? Ele pode estar assim na cadeira de roda que você vai olhar e dizer, Deus é bom. Ele está perdoado? Tá. Mas não tem como esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar, pega isso. Se você pegar, você vai dar glória com alegria. É lembrar sem doer. Esse é o ano que você não vai se esquecer de nada, mas você vai lembrar de tudo dizendo, não dói mais. Pastor, até aquela traição, se foi perdoada, vai dizer, não dói mais. E eu vou fazer um livro com isso. Você vai fazer igual a Joyce. Ela conta, foi o meu pai, mas ele está perdoado, não dói mais. Você vai fazer igual Jesus. Ele encontrou com João na ilha de Patmos e disse, estive morto, mas não dói mais. Eu sofri, não dói mais. O que interessa é que hoje eu estou vivo e é para todo sempre. Deixa eu liberar. Eu superei. Levanta o dedo, aponta para alguém e dá um grito. Você supera. Ah não, você não pegou. Levanta o dedo, obreiros, me ajude, nós somos amigos. Aponta para alguém e diga, você supera. O primeiro que acredita, uma mão levantada é pouco. Levanta as duas, levanta a voz e dá um grito. Você supera. Coloque a mão no ombro de alguém, olha nos olhos e diga, você supera. Você supera essa calúnia, supera essa fofoca, supera a traição, supera o adultério, supera a rejeição, supera o abandono, supera o desprezo, supera a humilhação. Deus te trouxe aqui para te dizer, supera. Eu convido os derrotados para fazer silêncio. Os vencedores, ergam a voz e dá o grito.
Acabou de descer uma unção que está te capacitando a superar. Eu tenho que liberar isso aqui, pastor Samuel. A depressão vai cair por terra. A ansiedade vai perder a guerra. Deus está te autorizando e dizendo: supera, supera. Onde não tem perdão, tem muita dívida. Já viu aquelas casas que parecem um cortiço, um quintal? E eles nunca podem se reunirem para nada? Se entupir um cano no corredor, fica lá. Porque eles não se perdoam, não conseguem nenhum falar com o outro. Porque não tem o perdão. Eu vou encerrar agora nesse ponto, porque eu preciso fazer uma oração com vocês. Existem vários tipos de orações, mas existe oração que destrava tudo. E nós vamos fazer uma oração que destrava tudo. Ou você aproveita para superar aqui, ou os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras podem te esperar logo ali. Ou o Hospital do Câncer também sempre espera alguém que guarda mágoas. Eu tenho um aluno que é professor de câncer nos ossos. Pastor, aluno seu do que? Médico e professor? São vários. Eu dou aula para vários médicos. Não é um só não. Vários. Atendo vários deles. Nem à toa que eu não pago consulta, não pago exame, não pago nada. Nada. E eu disse: doutor, aliás, nem chamei de doutor, porque a gente é amigo. Eu disse: meu mano, é o seguinte, já analisou que a maioria dos cancerosos são pessoas que guardam mágoas? Ele disse: pastor, eu queria conversar com o senhor sobre isso. Ele: mas eu estou acostumado a cortar a perna de quem não perdoa. Eu estou acostumado a amputar braços de quem não perdoa. E quando eu começo a conversar, às vezes as pessoas vão dizendo que foi um ex, o pai dos filhos, uma traição. Eu falei: o que o senhor ministra para essas pessoas? Ele diz: às vezes eu olho para elas e diz: perdoa. Tem delas que dizem: eu não consigo. E lá se foi uma perna. Eu não consigo. E lá se foi a vida. Por que você vê vários pastores infartando? Quando você vai ver, é aquele pastor bravo, toda hora revoltado, falando mal de todo mundo. Cadê o pastor? Morreu. Por que morreu? Não sabia perdoar. Pastor, como você vai perdoar alguém que foi embora da sua igreja? Eu pastorei por 7 anos. Quando eu aprendi a perdoar, já era, ficou tão bom pastorear. Tão bom, que antes do camarada pecar, eu já estou perdoando. Um dia, o obreiro que mais me deu trabalho, era o aniversário da igreja. Ele chegou, a língua coçou para bater, obreiro rebelde, demoniado. Vou arrebentar. Eu lembrei, ele já está perdoado. Preguei e recebi ele muito bem. Final do culto, ele pediu o microfone, eu falei: vou dar ou não? Não, pastor, pode dar, por favor. Eu preciso falar isso. Ele disse: esse pastor me ensinou a ser crente. Esse pastor me ensinou o que é perdão. Esse pastor me ensinou a ser quem eu sou hoje. Pastor, me perdoe por tudo que eu causei. Eu disse: já estava perdoado. Segue. Mas às vezes você é incapaz disso. Quantas vezes no grupo de louvor o problema é esse? O problema é esse. O magoadinho, que não perdoa ninguém, que guarda tudo. No ensaio passado, ele falou assim. Agora nesse, sim. Nesse, assim. E o Satanás pegou o seu coração e dominou nisso.
perdoa. Às vezes vocês da igreja estão perdendo para os homens não crentes que jogam futebol. Porque no futebol, bicuda, pancada, rodo, e, ó, o jogo acabou, valeu, mano. Semana que vem estamos aqui de novo. É isso ou não é? Pronto. E o couro come. Acaba só, subiu. É o jogo. Voltou, tomou. É o jogo, foi falta não. Acabou o jogo. E aí, tudo bem? Estamos juntos. Porque na igreja alguém te olha feio, não volto mais na debragem, tá, teve. Ah, infantil. Quer fralda, é? Isso aqui é igreja, não é orfanato. Isso aqui é lugar que tem gente. A gente briga mesmo. A gente discute. Tem hora que um fala duro com o outro. Isso é normal. Tem hora que vira a cara mesmo e não queremos falar, nem se vê. Mas depois passa e a gente se abraça. E ainda declara, hein? Nosso pacto de amizade foi renovado por mais 365 dias. Estamos juntos. Pastor, como que eu perdoo? Primeiro, pare de olhar o que te fizeram. Por isso você não perdoa. Pastor, só quer que eu perdoe o pastor da igreja. Você sabe o que ele me fez na última reunião? E não quero nem saber. Você quer que eu perdoe a pastora? Você sabe que eu marquei várias vezes para ver ela e nunca consegui? E daí? Você quer que eu perdoe o dirigente da minha congregação? Você sabe que ele acabou com a nossa congregação, com o dom do acabamento? Acabou. Você quer que eu perdoe minha sogra? Você sabe que ela quase acabou com o meu casamento? Aquela endemoniada! O senhor quer que eu perdoe, então, meu cunhado? O senhor não sabe que eu perdi um carro por causa dele? Perdi um nome por causa dele? Não! Olhe para alguém do seu lado e fale baixinho: perdoe tudo que você não consegue esquecer. Pastor, como que eu perdoo? Não olhe o que te fizeram. Posso ser honesto? Para nós aqui. Quanto tempo eu tive mágoa de Madureira? Que eu nasci em Madureira. Mas eu fui para o Belém. E tive mágoa do Belém. O magoado é endemoniado, pastor. O demônio estava em mim, nunca teve na igreja. Nunca o problema foi a igreja, o problema era eu. E eu falava mal de todo mundo. Nos bastidores, eu já conhecia os obreiros, a quadrilha. Jesus sempre desmancha, mas eles formam outra. Eu ficava lá no estacionamento. O bispo chegava, aí ó, o bispo. Chegava no Belém, passava o pastor Zé Wellington, aí ó. Vai lá, pega nem fila para comer. E a gente, ó. Aí a cadeira dele, ó, nossa. Não levante a mão. Você já viu um demôniozinho desse na igreja? Já encontrou alguns desses aqui no estacionamento da igreja? Essas entidades andam por aí. Um dia, eu decidi liberar perdão. Todos os dirigentes de congregação que não me deram oportunidade. Todos que me ofenderam. Porque itinerante apanha. Esses pregadorzinhos da malinha, eu era um desses da malinha. Eu ia lembrando deles, eu perdoo. E às vezes eles esqueciam que batiam em mim e de repente eles me chamavam para a festa deles. Eu lembro que um dia eu estava no púlpito da igreja e o pastor falando mal de pregador, esse pastor batendo, e disse: eu odeio esses pregadores dos Gideões. Eu disse: e agora? Falei: deixa eu pregar primeiro. Quando terminei, eu falei: pastor, eu sou um dos que prega lá também. Mas eu já estava perdoado.
cheguei no Belém e liberei perdão. Procurei um pastor e confessei: pastor, o senhor representa essa igreja. Eu estou liberando perdão para tudo, tudo, tudo. Eu quero ser livre. Livre. Livre para dizer que o pastor José Wellington é uma bênção. Livre para dizer que o bispo Manuel Ferreira, o anjo da igreja, um líder, homem de Deus. Livre para dizer que todo esse ministério de Madureira é uma bênção de Deus. Livre para dizer que o problema nunca foi a igreja, sempre fui eu. Pastor, como eu vou perdoar? Faz igual Jesus. Quando Jesus decidiu nos perdoar, quem está ligado diz amém. Jesus não ficou olhando para o que nós fizemos, porque se olhar você não perdoa. Perdi meu carro, esse camarada sem vergonha abusou da minha filha, e o diabo mata ele. Não fique olhando o que ele te fez, faça igual Jesus. Quando Jesus foi nos perdoar, ele não olhou para o que nós fizemos e nem para o que nós somos. Ele olhou para quem ele era. Só vai dar glória quem entendeu. O perdão fala mais sobre você do que sobre o outro. O perdão é mais sobre você do que sobre mim. É mais sobre você do que sobre a sua sogra. É mais sobre você do que sobre o seu vizinho. Não olhe o que te fizeram. Faz igual Jesus. Eu estou perdoando Pedro, Tiago, João, até esse carrasco, esse Herodes, o Pilatos, se quiser também estou perdoando. O Judas, se ele quiser também, tem perdão para ele, vai ter para todo mundo. Eu vou liberar perdão. Eu estou perdoando, não é pelo que eles fizeram, eu estou perdoando é porque eu sou o verbo de Deus encarnado. Eu estou perdoando porque eu sou a luz do mundo. Eu estou perdoando porque eu sou filho unigênito do Pai. Eu estou perdoando porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou perdoando porque eu sou o pão da vida. Quem eles são não me interessa, porque não é sobre eles, é sobre eu. Eu estou perdoando porque eu sou a voz do Pai na terra. Eu estou perdoando porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém já deu glória? Eu estou perdoando porque eu sou o leão da tribo de Judá. Alguém já entendeu? No dia de hoje, 2 de janeiro, você vai sair daqui declarando: eu estou perdoando porque eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu não imito línguas estranhas. Eu não fico pulando na igreja à toa. Eu falo em línguas porque eu recebi. Eu fui queimado com fogo. Eu nasci da água e eu nasci do Espírito. Alguém entendeu? Você vai sair daqui dizendo: eu estou perdoando porque quando tem culto de Santa Ceia, eu não como pão, eu não bebo suco, eu como a carne do Cordeiro, eu bebo o sangue do Cordeiro. Eu estou perdoando é porque eu não sou frequentante de culto. Eu estou perdoando porque eu aguardo o soar da última trombeta. Ela vai tocar e eu vou subir. Eu estou perdoando. Sabe por quê? Eu não comprei credencial. Não, eu não sou panela. Eu fui chamado. Deus me chamou. Deus me escolheu. Eu estou perdoando. Sabe por quê? Eu não sou músico de igreja. Eu sou adorador. Eu sou adorador. Eu sou adorador. Eu sou adorador. Eu estou perdoando porque eu tenho comunhão com Deus. O primeiro crente que levantar a mão e a voz para adorar agora vai receber poder para perdoar. Vai, 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 vai. Alguém já está pegando aqui. Eu estou vendo aqui. Vai, vai, vai. Já pega na mão de alguém. Pega. A unção vai começar a passar. Deixa eu ver onde passa. Passa,
passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa. Só quem veio adorar, levante a voz, passa, pega na mão dele, pega na mão dela, passa, passa, repapata, canteco, rebicantereba, recatacamantef, rebichove, teremique, canteplo, anteremi, cantara, replaface, antecamaia, anteplovi, daracasséria. Eu tenho que dar uma notícia: todo feitiço, toda macumba que foi feita para travar o ano de 2023 acabou de cair. Agora, agora, tem alguém me ouvindo aqui? Tem alguém? Quem pode confirmar? Desceu um varão de guerra aqui, e Deus me disse: avisa para o meu povo que enquanto eles vão perdoando, os meus anjos vão guerrear, vão guerrear, vão guerrear. Quem é de guerra vem, quem é de guerra vem, quem é de guerra vem, quem é de guerra vem. Vem comigo orando em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Abrace alguém do teu lado e diga: você está perdoado. Abrace, obreiro, abrace. Tem obreiros precisando serem abraçados, restaurados, tocados, cheios. Abrace na galeria. Eu ouço o som de vitória, Robertinho. Eu ouço o som de vitória. Eu ouço o som de vitória. Eu ouço, pastor Samuel. É só o segundo dia. Deus vai impactar a vida de quem está ligado, quem está dando glória. Tem alguém me ouvindo aqui? Segura um pouquinho para ver se vocês estão ligados para dar glória mesmo. Olhe para mim. Eu quero encerrar orando com vocês.
São 21h50. 2 de janeiro de 2023. Marca na sua agenda. Como qual dia? O dia do perdão. Eu guardei mágoas por muito tempo. Mas muito. Eu sou honesto. O que eu prego para vocês é o que eu já vivi. Eu ia dormir pensando em matar a pessoa. Quando eu lembrava do mal que me fez, a minha mente pensava, pode ser à noite. Pega a motoca. Toca fogo no carro. A mente do homem, presta atenção, não é igual da mulher não. A mulher puxa o cabelo da outra, dá 2 tapas. Homem, a nossa mente é o seguinte, tem que mandar para o cemitério. E se puder nem para o cemitério, já some com o corpo, acaba com tudo. A mente do homem é uma mente cruel. Se não é Cristo na minha vida, eu não presto para nada. Quem aqui é a mesma coisa? Ah, então tá bom, estou no meio de gente. Não presto para nada. Pastora, no dia que eu fui liberar o perdão, lembro como hoje. O culto estava acontecendo, eu estava sentado, e aquele homem pregava duro. Toma vergonha, crente que não perdoa, fracasso. Era eu todinho. Ganhava dinheiro, cadê o dinheiro? Dava para nada. Todo ano terminava eu duro. Alguém aqui é assim? E é para nós mesmo. Estou na igreja certa, pastor. Esse povo vai ter que mudar de vida hoje. E o que não recebeu hoje, tem mais 10 dias para receber. E o pastor batia e falava ainda, um pastor sem vergonha, mau caráter, prega o quê para os outros se não perdoa? E aquilo foi me quebrando. De repente, eu sentado, já estava assim, ó. Eu faço esse negócio daqui, senão vai parecer que eu morri. Eu caio assim, ó. Ele está pregando, eu estou de joelhos. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é ser quebrantado. Você está achando que eu vou aceitar vir num culto desse e ser o último a ficar de pé para dar glória? Ah, não, isso combina com você, comigo não. Você fica olhando os obreiros assim no púlpito, são os últimos a levantar a mão. Você até conta e diz, ó, agora vai ser a vez dele, só para não ficar feio. Eu tenho vergonha disso. Na oferta, eu já gosto de ser o primeiro a ofertar. Primeiro. Quando essa palavra entrou, eu estava assim, ó, e chorando já. Porque a palavra vai entrando e as lágrimas saindo. Pastor, eu não choro. Lógico, você não aceitou Jesus ainda. Se até Jesus chorou, quem sou eu para não chorar? Eu estou chorando e lembrando de quem me fez mal e pensando, não vou matar mais. Mas tudo bem, eu não vou pensar mais nessas coisas. Vai ser bom. Eu sei que quando aquele pregador terminou de pregar e falava, estava assim, ó, chorando de soluçar e dizendo, eu perdoo, perdoo. Quando o culto terminou, você está pensando que eu fiz assim, me levantei? Não, eu já estava quase desidratado de tanto chorar. 2 obreiros da minha igreja, 2 obreiros, e o sangue de Jesus. Agora ele sabe que eu guardava mágoa. Me pegaram pelo braço e diziam, pastor, 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 vamos. Eu chorando, chorando, mas agora era de gratidão, que eu me sentia leve. Tanta vontade de viver. Tudo que eu queria e não conseguia, uau, consegui. A renda foi dobrada, multiplicada. Porque se você não perdoa, não tem por que você ganhar dinheiro. E pastor Samuel, Deus não vai dar dinheiro para quem não perdoa. Porque se der, ele compra um revólver. Na hora. O janeiro profético, Deus me abriu a porta. Deixa eu pegar minha pistola. Deixa eu já deixar aqui. Porque se eu encontrar à noite a Deus, aí Deus já sabe da sua maldade, não dá. Eu queria um carrão. Deus já sabe que o seu carro é para dizer assim, ó, se um dia atravessar na minha frente, à noite, uau! Mas eu perdoei.
Eu quero te convidar hoje para iniciar o ano do jeito que eu inicio todos os anos. Pastor, como que o senhor inicia todos os anos? Já tem alguns anos. Eu inicio com todos os meus patrimônios. E não são poucos, graças a Deus. Todo ano eu inicio com dinheiro guardado. Há poucos dias eu fui pregar numa cidade. Eu tinha 2 pregadores comigo. O pastor disse que ia mandar oferta em Pix. O demônio pegou os 2. Eu falei, rapaz, eu que sou de São Paulo. Eu estava a 700 quilômetros de São Paulo. Eu falei, o senhor vai voltar como? Eu falei, voltar com dinheiro, com cartão, com tudo. Mas o senhor tem. Eu falei, você também tem, que você também ganha. Mas eu falei, o problema é esse aí, ó. Você perde tempo falando mal de pastor. Eu falei, eu volto agradecendo. Cheguei em São Paulo, 1 semana depois ele mandou oferta. E ainda falei no carro, se ele não mandar também, não tem problema não, Deus resolve com ele. Porque o que Deus me deu, isso não vai interferir em nada. Nada. Pastor, quando é isso? Hoje. Porque há um tempo atrás, amigo, se eu viesse para Itapevi e não me desse pelo menos a gasolina, eu tinha que dormir aqui. Mas quando aprendi a perdoar, a abundância chegou. Você já viu que tem idosos que ganham uma aposentadoria só? Come bem, se veste bem, anda bem. Aí tem uma vovozinha reclamona, que ela ganha 2. E ainda toma o dinheiro dos filhos e dos netos, se deixar. Porque a vovozinha, ela tem mágoa de todo mundo. Nem os netos gostam de visitar a vovó, porque quando chega lá, a vovó começa a falar mal do pai deles. Se eu te contar o que seu pai já me fez, o que a sua mãe já me fez, quando eles namoravam e como eu não perdoo ninguém, então esses filhos endemoniados que eu tenho, aí o neto diz, eu vou ver essa avó nada, Deus me livre, vó, que Deus te leve. Agora, seja uma vovó que perdoa. A senhora vai ficar aí, ó, é perigoso ficar igual a Dona Celeste, o Pelé foi e ela está aí. Diga para alguém do seu lado, se você não perdoar, eu vou no seu velório. Já, rapidinho assim. A menina já disse, eu já perdoei. Pastor, então todo mundo que morre é porque não perdoa? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas quem não perdoa, morre mais cedo. Nós vamos fazer uma oração, e nessa oração, você vai perdoar essa pessoa que mais eu estou te fazendo lembrar nessa mensagem. Pastor, o senhor está pregando, eu estou lembrando do meu ex, então é para perdoar ele hoje. Pastor, mas ainda tem a sogra, perdoa ela também, se der no pacote. Se não conseguir perdoar ela hoje, perdoa ela amanhã, mas já começa o processo. Porque o perdão também não é assim automático, não. Porque o diabo ainda insiste em mostrar para você as cenas. Então, perdão é uma guerra, é um desafio. Então, escute isso. Você vai orar falando para Deus o nome e a história. Deixa eu te fazer um pedido, que esse pedido é simples, mas não vai ser fácil praticar hoje, mas você precisa fazer. Se você estiver do lado da esposa, do lado da noiva, da namorada, da mãe, não ore perto. Por favor. Você pode falar alguns nomes que aí vai ter que perdoar de novo. Porque de repente você começa a dizer, Deus, eu estou perdoando a Daiane. Ela, não acredito. Ele nunca me contou isso. Já deu B.O. Aí de repente você está orando aí, dizendo, Deus, estou perdoando o Antônio. Não, meu, ele trabalha comigo. Que foi que... Não, não é você não, o Antônio é um lá do norte, onde eu vivia. Entendesse? E nós quase namoramos e deu um problema. Eu estou perdoando a ele. Viu? Vai dar problema. Então, dá uma afastadinha. Eu estou falando sério. Dá uma afastadinha olhando para trás, para ver se não estão te seguindo. Pastor, se estiver me seguindo, você não ora aqui, ora em casa. Mas a oração de que você vai fazer agora é falando com Deus os nomes de quem você está perdoando. Se esse ano você iniciar com o coração limpo,
tudo que o pastor Samuel liberou aqui vai chegar na sua vida em dobro. Tudo que os senhores estão liberando nas congregações, quem perdoou e crê, vai viver o dobro lá também. Sabe aquele concurso que você não passou? Porque chegou na hora do concurso, você ficou lembrando que o seu ex dizia, você é burra, 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 burra. E você nunca perdoou ele? Meu amigo, pode ir que você passe em 10 desses. É só chegar com o coração limpo, pronto para perdoar. Nunca mais você vai falar mal do pai dos seus filhos para os próprios filhos. Porque você vai perdoá-lo de um jeito que nunca mais, quando você estiver com a sua filha, vai dizer, sua mãe já está perdoada. Assunto encerrado. Caso resolvido. Perdão vivido. Eu vivendo a abundância. Pastor, eu não quero orar. O problema é seu. O problema é seu. Você já reparou que a maioria, pastor, das pessoas que nós temos que ficar dando ajuda para elas, elas carregam mágoas? Você já reparou isso? Aqueles crentes da igreja que não prosperam de jeito nenhum, tem mágoa. Eu pastoreando, Robertinho conhece a nossa igreja, a pastora Miriam também pregou lá. Pastora Ana Miriam. Eu tinha uma menina de 160 quilos. Quantos quilos? Na pandemia eu tinha medo de perdê-la. Porque dizia que o Covid só estava pegando os gordinhos. Eu falei, não é bem assim, poxa. E eu com medo. Um dia chamei ela. Porque eu sou terapeuta. E eu fiz com ela 3 sessões. Quantas sessões? Aplicando Bíblia. Descobri que ela não tinha perdoado o pai dela. Eu disse, vá perdoar o seu pai. Ela ficou brava. Porque tem gente que fica endemoniado quando eu prego isso, seu perdão. Que você tem que perdoar. Brava. Naquele dia, a gordinha saiu da igreja, correndo. E tudo balançando, ela correndo. Eu falei, ela não vai voltar mais para a igreja. O quê? Procura ela hoje. De 160 quilos, ela só pesa 70. Pastor, fez bariátrica. Que bariátrica de nada. Ela só liberou perdão para o papai. E o papai já estava morto. Mas ela ainda tinha mágoas. Quando ela liberou o perdão, ficou tudo resolvido. Às vezes é só isso que falta. Você libera o perdão e as dívidas desaparecem. Você libera o perdão e vai ser um crente cheio do Espírito Santo. Quem crê diz amém. Quem está pronto para orar diz amém. Na galeria está mais fácil, viu? Você procura uma cadeira aí vazia e vai orar. Se der vontade de chorar, chora, mas vai ser a última vez que você vai chorar por isso. Agora, quem não vai ter inteligência é você, que vai ficar assim, ó, do lado de alguém e não vai poder orar. Assim. Aí amanhã pode dormir sonhando que está matando alguém, que você não perdoou. E quando acordar, foi só um sonho. Graças a Deus, que se fosse verdade, você é para a cadeia. Por isso, você tem que perdoar. Perdoe todo mundo. Mas perdoe falando. Porque com o coração, crê. E com a boca... Então, não tem como fazer essa oração assim, ó. Você vai ver pessoas assim, ó. Pastor, o que é que ele está fazendo? Eles não estão fazendo nada, ele não está orando. Porque a confissão é com a boca. Tem gente que acha ser crente do jeito que eles querem. Não, eu cultuo do meu jeito. Nunca foi assim. Existe jeito de cultuar. Com o coração crê, com a boca confessa. Então, com a sua boca, você vai começar a confessar o perdoo. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe. Perdoe a avó. Perdoe o tio. Perdoe a tia, o irmão. Perdoe o sócio que roubou sua empresa. Pastor, é por isso que eu não prosperei? Não. Não é por isso. Você não prosperou porque você não perdoou ele. Perdoe. Perdoe. Porque você vai entrar em 2023. Já entrou. Só reaja se crer. Ninguém vai te segurar. Você crê no que eu vou liberar? Esse é o ano mais extraordinário da sua existência. Obreiros,
Se tiver alguma mágoa entre os senhores, porque às vezes o diabo usa um para falar mal da congregação do outro. E às vezes você já soube. Chegou em você a notícia. Já perdoe ele, perdoe. Perca tempo não. Perdoe. Porque você vai crescer muito. Posso ouvir um amém? Então bora orar? Fica em pé. Procure um local. Robertinho, prepara só um fundo por enquanto. Tá bom? Bem gostoso, suave. Tranquilão, irmão? É isso aí. Ele aprendeu com você essa moda da barba aí agora? E também o corte está ficando parecido já. Eu percebi agora. Então, você já procura um lugar para orar? Quem quer procurar? Pastor, eu quero vir até o altar. Vem para o altar. Dá um passo para frente. Vira para a parede. Procura um lugar. Vocês não estão procurando. Vocês vão perder essa oportunidade. E essa oportunidade é ímpar. Para você orar e ninguém ficar ouvindo a sua oração. Se algum obreiro quiser tomar esse espaço aqui, toma esse espaço. Porque às vezes o que você vai confessar, tem alguém só de olho querendo pegar. E ouvido aqui, deixa não. Pode chegar mais até o altar para você orar. Bicho, vocês não estão movendo não, só aquele lado ali, Pega o corredor da igreja, procura um lugar. Pastor, eu quero orar de joelhos. Então ore de joelhos. Mas você vai confessar que você está perdoando. Pastor, se me der vontade de gritar, grite. Agora escute. Aqui não é oração de adoração. Senhor, meu Deus, meu Pai. Não. É oração de liberação de perdão. Não é orando em línguas. Para maquiar o quê? Aqui não tem que maquiar nada. Quem aqui confessa que precisa perdoar alguém? Todos os dias eu tenho que perdoar alguém. Agora mesmo, no dia 1º, eu vou ter que perdoar, gente. Não dá para aceitar esse negócio no Brasil. Mas eu vou perdoar as pessoas que cooperaram com isso. Vai fazer o quê? Eu não vou morrer, eu vou perdoar. Sim ou não? Então pronto, já tem uma razão para perdoar. Vou perdoar todo mundo. Com mágoa que eu não vou viver. E outra, eu não tenho tempo e nem condições de alimentar mágoa. Porque para alimentar mágoa tem que ter muito tempo. Para ficar pensando assim na morte dos outros. Pensando assim na desgraça. Não tenho tempo para isso não. Meu tempo é para outra coisa. Eu não tenho. Fecha os seus olhos. E você começa a orar agora. Vai orando. Esse momento não é um momento de brincadeira. É um momento de uma cura muito profunda. Começa a falar com Deus que você está perdoando agora. Obreiros que estão no altar, libera o perdão. Tem pastores aqui com potencial para presidir grandes campos, até convenções. Mas Deus está dizendo que a mágoa vai embora hoje. Perdoe hoje. Perdoe. Libere agora. Faça a sua oração. Comece a orar agora. São as últimas lágrimas que você chora por isso. Perdoe aquele homem que matou aquela pessoa que você ama tanto. Perdoe aquele homem que destruiu a sua vida. Perdoa. Perdoe aquela mulher que quase acabou com tudo que Deus te deu. Perdoe aquele pai que te chamava de burra, de idiota, imbecil. Até aquela mãe que dizia que você ia crescer para ser uma prostituta, uma vagabunda. Que você ia pagar por tudo que fez para ela. Começa a declarar: eu perdoo, mãe. Eu perdoo a senhora. Eu perdoo a senhora. Perdoe o seu líder. Eu estou vendo algumas pessoas orando, estou vendo outras com os olhos abertos, que não estão percebendo nada do que Deus está fazendo. Pastor, está me dando vontade de soluçar. Aproveita, chore, soluce, coloque para fora. Nunca mais você vai aceitar terminar um ano endividado. Nunca mais você vai aceitar que a sua mente vire a oficina do Satanás.
gerando em você sentimentos vingativos. Eu vou trair ela, eu vou trair ele. Você não vai trair ninguém. Você vai perdoar. Eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela. Você não vai acabar com ninguém. Você vai perdoar. Deus te trouxe aqui esta noite no janeiro profético para profetizar sobre a tua vida. Tu és maior que essa mágoa. Tu és maior que esse abuso. Você é maior que esse adultério. Você é maior que esse divórcio. Você é maior que essa rejeição. Você é maior que essa traição. Você é maior que essa perda. Você é maior que essa ofensa. Receba essa palavra no teu espírito e vai declarando que você perdoa agora o patrão, a patroa, os filhos, netos, a sogra, a nora. Declara que você perdoe agora. Eu quero que você que está ao lado de alguém que você ama, você que está ao lado do seu marido, ao lado da sua esposa, abrace ela agora, abrace ele agora. E nesse momento declara que vocês iniciam esse ano com perdão. O diabo lutou para terminar esse casamento. Fala com ela que você está perdoando ela. Fala com ele que você perdoa ele. Peça perdão. Fale no ouvido dela. Abrace de frente. Eu estou vendo casais aqui que nem se abraçar servem. Nem para se abraçar estão servindo. Abrace de frente. Fale no ouvido dela. Fala no ouvido dele. Confessa agora que o perdão chegou. E tudo que o Satanás armou acabou de cair por terra agora. Pastor, meu marido está no púlpito. Se ele for inteligente, ele vai descer para abraçar você aí, porque não custa nada andar alguns metros e abraçar a família. Vai lá, homem, abrace a tua esposa, abrace os teus filhos e comece a declarar que aquilo que Deus uniu, a mágoa não vai separar. Aquilo que Deus uniu, a discussão dessa semana não vai separar. Libera agora. Você que é casal, já se perdoou, já liberou? Continue abraçados, orando um pelo outro. Começa a profetizar sobre a vida dela. Começa a profetizar sobre a vida dele. Esqueceu que aqui é o janeiro profético. Aqui não é simplesmente um culto de celebração. Vai além. É celebrando e profetizando. Celebrando e profetizando. Pastor, meu pai está no culto. Agarre o teu pai aí. Eu diga: pai, eu te perdoo. Pai, me perdoe. A mamãe está no culto. Agarre a mamãe. Pegue essa mamãe, beije ela, abrace ela e diga: mamãe, me perdoe. O líder de louvor da igreja está aí, agarra ele também, porque o diabo odeia o ministério de louvor. Porque quando o diabo ouve falar de louvor, ele lembra de Paulo e Silas cantando e as correntes sendo quebradas. Agarre o teu líder, agarre ele e diga: estamos juntos em 2023. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Obreiros, abrace um outro e libere, declare o Rakama Sib de Cântria. Se a senhora faz parte da Sib nesse campo, a pastora está aqui. Se tem acesso, agarre ela também e diga: pastora, me perdoe por alguma coisa. Pastora, não tem mágoa. O pastor da igreja também está aí. Aproveite, se aproxime dele e diga: pastor, me perdoe as vezes que eu falhei, as vezes que eu errei, me perdoe. Aproveita. Se eu fosse você, eu aproveitava. O pastor Samuel já está aí. Se você abraça, ele te perdoa, ele te abençoa. Ninguém te segura. Não é em Itapevi, é no ministério de Madureira, no mundo inteiro. Aproveita.